Agora sim. Com a permissão de vocês, eu quero começar com uma leitura. Kardec, numa reunião no Havre, no dia 12 de fevereiro de 1863, recebeu uma comunicação espontânea de um suicida, o qual eu falarei para vocês agora. Depois entramos no mérito. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? O vácuo, o espaço, disponho-me, caio, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e por isso habituei-me a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E por que tal desejo? O fim estava tão próximo. Orai, porque eu não vejo incessantemente debaixo de mim essas pedras. Vou despedaçar-me de encontro a elas. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro, não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez de sofrimento mais terrível, vocês me dariam uma migalha de pão. Não vacilariam em me aliviar. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer mais tempo nesse estado. Orai por mim. Ele assina como François Simon Louvet. E Kardec, aliás, imediatamente, o guia do médium se manifesta, falando a respeito desse suicida, dessa entidade. Registra Kardec. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Você leu, né? A prova da miséria e da riqueza, nem tudo calhar, nós não escolhemos o texto, não, viu? Né? Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem. Em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero. Quando teve a sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I. Olha a exatidão da mensagem. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Kardec disse que foi espontâneo, né? Não chamou. Tende piedade da vossa pobre alma, continua o mentor, que não é adiantada, mas que lhe obriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Viu que não acabou ainda? Ele veio, deu comunicação e voltou. Ele continua vendo aquele loop. Vamos falar um pouquinho mais. Então Kardec vai procurar informação, não. Falou da informação, ele foi lá procurar nos jornais. No Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, o suicídio foi 22, a informação do guia do médium, dia 23 foi publicada no jornal. Kardec encontrou aqui a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga. Eu ia pesquisar isso, não sei o que é sirga. Cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O cara assinou, né? O corpo foi transportado para a casa de uma das filhas, a rua de La Cordelier. Tinha 67 anos de idade. Lembra que no início ele fala que ele estava lá no final, já tinha vivido tanto, chegou na velhice, 67 anos. Então Kardec diz assim: 6 anos fazia que esse homem morrera. 6 anos. E ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras.
Por que será? Nós vamos saber. 6 anos contínuos caindo e se despedaçando, continuamente. A terra, o vácuo, horrorizam a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo duraria tal estado? Ele não sabe. E essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno e às suas chamas? Quem revelou e quem inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que nos vêm contar, como outros os fazem com as suas alegrias. Código penal da vida futura. Tá? Aqui tem desde o mais reles, o maior sofredor, até aqueles que conseguiram a redenção. Então Kardec nos fala aqui, né? Que também os felizes vêm falar das alegrias, enquanto aqueles que padecem contam das suas dores. Dá para fazer uma autoavaliação. E fazem, muitas vezes, espontaneamente, sem que nele se pense. O que exclui toda a hipótese de sermos nós joguetes da nossa própria imaginação. Bom, comecemos. Já temos uma base para nossos estudos. Kardec, nessa questão do Livro dos Espíritos, já não é mais o céu e o inferno. Ele pergunta se temos aos Espíritos, se nós temos o direito de dispor de nossa vida. E a resposta dos Espíritos é taxativa. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Opa! Cadê você, mouse? E nos diz Emmanuel que suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Rebelde. Continuemos. Então nós vamos ver agora por que as pessoas se suicidam. O que é que motiva alguém a terminar com a própria vida? Para fugir dos sofrimentos. Se eu morrer, se eu me matar, eu paro de sofrer. Eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer. Morreu, acabou, então eu vou acabar com isso. É um grande motivo para quem só pensa na vida atual. Né? Quem está no mundo, nós vamos aprofundando isso aos poucos, tá? A incapacidade de resolver problema. Não aguento mais, quanto mais eu faço, mais as coisas pioram, né? Não consigo resolver isso, então vou fugir. Desequilíbrios físico-psíquico-espirituais. Alguns casos de loucura. Depois vamos ver também por que os loucos são inimputáveis, inclusive na nossa lei. O materialismo, desgosto pela vida. Então você acha que estando na vida, eu tendo coisas, ou quanto mais eu conseguir, melhor eu vou ficar. Quanto mais você acumula, você percebe que não alcançou o teu objetivo e começa a dar essa tristeza. Não. Vou fugir da vida, morreu, acabou, se tudo é matéria, tudo é aqui agora, então eu não quero mais, vou fugir. Uma das razões também é essa. E Emmanuel, na obra O Consolador, nos diz que a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Fé em si mesmo, fé na vida, fé na sua própria capacidade de resolver os problemas, né? De enfrentar. Porque eu já ouvi gente dizendo que para tirar a própria vida, atentar contra si mesmo de alguma forma, é preciso ser muito corajoso. Não, corajoso é aquele que enfrenta. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, mantém-se de pé. Enfrenta seus problemas e leva a vida como ela se apresenta. Na riqueza ou na miséria. A incredulidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz Kardec. A simples dúvida sobre o futuro. Não sei como vai ser amanhã. Eu não tenho hoje, pode me faltar amanhã, não vou ter menos ainda, não sei. Né?
Essas ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Eu antecipei minha fala, né, sobre o corajoso e o covarde. O covarde, moralmente covarde, sai foge da briga, né? E se tem alguém que nos odeia e nos quer ver mal e nos persegue, nós faremos a vontade dele, fugindo da vida. Ele terá conseguido sobre nós, mas nós nos mantemos de pé e nos apresentarmos diariamente diante dele, ele vai se sentir derrotado, porque não terá conseguido te derrotar. Desastrada fuga, covardia. Simonetti: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa. Olha lá a portinha, né? Se abre e cai no precipício, em que o indivíduo, julgando-se libertar-se dos seus males, né, vou me libertar, não quero mais, precipita-se numa situação muito pior. Vimos o François, né? 6 anos, gente, vivendo aquele momento desesperador. E mais, não é só isso não, vamos saber mais já já. É pior ainda, não é só isso. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, o suicida é qual prisioneiro que foge da prisão. Fugiu, quando volta, não tem, né? Vai ficar mais encarcerado ainda, né? Vai ser tratado com severidade quando retorna. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Isso é real, nós vimos o François ali. Estou correndo, né? Vou terminar muito cedo essa palestra. Temos o suicídio direto. Quando o cara objetiva, eu quero. Ele premedita, tem intenção, vai lá e faz. Mas há também o indireto. Essa é a intenção. Não premedita. Provocado por abuso de ordem física e moral. Cigarro, tá vendo ali o cara bebendo o copo, o cigarro, o fumo, tudo que nós fizemos que diminuía propositalmente para diminuir nosso tempo de vida é um suicídio indireto, a menos que seja em benefício de outros. A mãe que trabalha incansavelmente pela criação dos filhos, sem dormir, sem comer, na luta do dia a dia, e por isso a vida dela é mais curta? Não. Isso é mérito. Tem uma música católica que eu lembro desde criancinha. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Kardec encurtou o seu tempo de vida. E foi muitas vezes avisado isso. Que ele tomasse cuidado, porque ele sairia antes do tempo do corpo. Mas ele tinha uma obra para fazer. E com essa obra dele, ele salvou milhares de vidas. Então não é suicida. Então cada caso é um caso. Mas quando eu tenho pena de mim mesmo, quando eu não tenho coragem de enfrentar meus próprios problemas e vou me embriagar, mas esse suicídio lento e gradual. Eu quando fumava, o pessoal falava, cigarro mata. Eu falei, não, mas não tenho pressa, né? Então morrendo de lentamente, tá bom. Suicídio também, né? A gente fala que é brincadeira, que é piada. É real. E quais são as consequências? Vamos lá. O que acarreta na pessoa que se suicida? Continuação do sofrimento em nível maior. Aquilo que ele levou, o seu François, além do momento da queda, de ficar vendo ele sentir se arrebentar na pedra, ele continuou tendo fome. Num nível muito maior. Ele queria fugir, né? Localização em regiões de sofrimento. Já vamos ver lá onde fica o Vale dos Suicidas. São regiões tenebrosas. Só espíritos missionários descem a esse local, apartados da humanidade.
Não é permitido o convívio, porque pululam espíritos entre nós. Não é permitido a convivência deles com os encarnados. E mesmo com outros. Suicidas só fica entre os suicidas. Tormentos, recordações, pesadelos constantes, diários, diuturnos, incessantes, segundo a segundo, milésimo por milésimo segundo. Está atormentado. Mas vamos ver o porquê isso. Lesões a nível perispiritual. Para quem não conhece, o perispírito é o corpo fluídico do espírito. É ele que é o molde do nosso corpo físico. Toda a agressão que nós fazemos no corpo reflete imediatamente no perispírito. Ele é extremamente elástico, plástico, maleável, moldável, de acordo com a vontade. Então ele se lesiona. O que se atira na cabeça, explode o cérebro, vai ter essas lesões cerebrais. E assim consecutivamente. E essas lesões podem se refletir na reencarnação, podem e se refletem. Alguns casos de idiotia, pessoas com paralisia cerebral, com problemas pulmonares, respiratórios por causa do enforcamento, sem braços. Já vamos saber ver uma história de um assim. Na obra, eu não trouxe hoje, Geraldino, o Memórias de um Suicida. Nós temos na biblioteca, tá? É uma obra fantástica, tem tudo o que você quiser saber a respeito do suicídio. E são vários personagens que estiveram no Vale do Suicida que vem contar. Camilo Castelo Branco é o personagem principal, que é o narrador da obra, né? E aí tem os seus companheiros, as pessoas que conviveram com ele nesse período de 20 anos, que permaneceram lá no Vale dos Suicidas. E um dos amigos dele, Mário Sobral, ele num momento desesperador, todos eles, alguns deles, esse Mário Sobral inclusive, formado na Universidade do Porto, em Lisboa, começou a viver, adorava viver na zona de Baixo Meretrício, e lá ele se apaixonou por uma mulher brasileira, e essa brasileira, Eulina, deixou ele por outro homem, e ele se desesperou. E um belo dia ele vai até ela, e diante dessa rejeição dela, não te quero mais, ele desesperadamente pega no pescoço e mata, asfixiada Eulina. E quando ele se dá conta do que ele fez, ele se desespera. Sai correndo, minhas mãos mataram Eulina, e se enforca. Passa 20 anos no Vale do Suicida, junto com Mário Sobral, Camilo Castelo Branco, narrador da obra, entre outros que depois são resgatados pelos servos de Maria. É muito lindo. Maria, a mãe de Jesus, que a encarregada, com seu amoroso coração de mãe, de cuidar dos suicidas. Ninguém está abandonado. Por mais profunda que seja a tua dor, tua miséria moral, Deus não nos abandona. E Maria vela por todos os suicidas, além da humanidade, e também pelo nosso Brasil. Então Celina, a encarregada de Maria, vai resgatar esses suicidas, cujo tempo já venceu, cujo prazo se esgotou, e leva para uma região hospitalar, onde eles são tratados e preparados para a reencarnação. Aliviam esses miasmas, essas lesões espirituais. E Mário Sobral, quando retorna lá, ele continua falando como uma auto-obsessão, como uma auto-hipnose. Eu não mereço ter mãos. Essas mãos mataram Eulina. Então eles vão, Camilo Castelo Branco permanece mais de 40 anos se preparando para a sua reencarnação, enquanto que os outros já vão logo em seguida retornando
Então, Mário Sobral vai para o local onde se planeja e se prepara as reencarnações, e quando ele sai pronto para reencarnar, Camilo Castelo Branco nos conta que ele já sai sem os braços. Lesões que se refletem na reencarnação. Então ele nasce nessa zona de baixo meretrício, sua mãe ausenta-se de casa constantemente por questão de trabalho, e quem cuida dele é a filha da vizinha. Quem? Eulina. Um dia a mãe não retorna mais, e Eulina se encarrega de cuidar de Mário. Feliz! Em profunda miséria. Feliz. Estava com a sua amada, não tinha bolsa, mas feliz. Não há eternidade no sofrimento. Mas para quem está vivendo essa dor, ela parece eterna. Eles passaram 20 anos. A gente que passa mais. Já vamos falar um pouco sobre isso. Desperdício de tempo valioso, de progresso. Se a gente suporta bem as nossas provações, a gente dá um salto na evolução de nosso espírito. Mas fugimos da prova, vamos ter que retornar, refazer, passar de novo por todas aquelas dificuldades piores, porque você viu, o cara que foge da prisão, ele tem que volta com mais severidade. Então as coisas ficam ainda mais difíceis. Precisa de 1, 2, 3 reencarnações, por causa de um ato que durou segundos. Né? Em vez de dar aquele salto, a gente fica ali repetindo na escola da vida. Como aquele aluno que todo ano repete o mesmo ano na escola, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Há relatos de espíritos. Eram 20 vezes, Geraldino. Chico, a mãe veio desesperada até o Chico, porque o filho dela não tinha braços, não enxergava, não tinha mãos. E o médico falou que ele perderia a perna. E ela falou: Chico, mas não vai porque não andava. Aí a irmã fala: olha, esse espírito já suicidou as últimas 10 ou 20 reencarnações sucessivamente. E ele pediu, implorou que nós lhe tirássemos todas as possibilidades dele tentar se suicidar de novo. E agora ele está pensando em sair correndo por lá e se afogar. Ele vai perder as pernas, porque ele não pode mais se matar. Toda e qualquer possibilidade que ele tenha de atentar contra si mesmo lhe será retirado a pedido dele mesmo. Viu até onde vai a misericórdia divina? Porque quando alguém quer, seu livre-arbítrio, você pode. Claro, as consequências são você mesmo que vai assumir. Foi tirado, mas porque ele pediu. Se eu não tivesse pedido isso, não seria tirado dele. É a vontade, que é respeitada extremamente. Quais são as consequências? Quais em geral? Kardec continua perguntando no Livro dos Espíritos. Com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. É sempre igual? É diferente para cada um? Vamos saber. Muito diversas são as consequências. Cada um é cada um. Não há penas determinadas. Não. Vai invariavelmente lá para o Vale dos Suicídios e passar X anos. Não. Mas em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Mário Sobral, além de não ter os braços, ele teve asma. Por causa do suicídio. Do enforcamento. Há, porém, uma consequência é que o suicida não pode escapar. Isso é comum a todos. O desapontamento. Não acabou. Que morrer, mas não morri, estou vivo ainda. Imagina. E agora estou sofrendo mais, vai levar Mário Sobral. Não bastava? Para que tem mais provas? Já não basta o que eu estou sofrendo. Para quê? Mas a sorte não é a mesma para todos.
depende das circunstâncias. Lembra que tem o direto e o indireto? Aquele cara que planejou, calculou, esse daqui vai ser, né? Tem aquele que meio que é inconsequente lá no ato meio. Cada um é cada um. Alguns espiam a falta imediatamente. Olha o caso do François. François, desde o momento em que ele se suicidou, ele continuou sofrendo esse loop total. Caindo, a hora que terminava de se esborrachar, já voltava a cair de novo. Que loucura, gente. É inimaginável isso. Não. Outros em nova existência, que será pior do que aquela que em curso interrompeu. Então vai ser pior ainda, aí o cara vai querer, que ele vai querer se matar, se daquela vez era, né? E vai ter que suportar. Porque o objetivo da reencarnação é exatamente isso. O crescimento moral e espiritual, fortalecimento de tomada de decisões, de enfrentamento, de poder levar as coisas a ferro e fogo. Eu ouvi o Haroldo Dutra Dias falando outro dia. Eu dizia antes que anjos eram feitos de diamante. Depois eu vi Wolverine. Não, são feitos de adamantium. Porque eles são invulneráveis. Suportariam 1000 anos de sofrimento que nós não sofreríamos um dia. Suportaríamos. Percebe? Também é a fé. É o saber que não acaba. Quer dizer, o que acaba é o sofrimento, que não é eterno, tudo passa, menos o amor divino. Bem, eis aí o suicida com seus dramas. Retorna à vida, o bebezinho lá com todos os seus tormentos, já de berço, né? Traz consigo tudo o que ele fez e passou no seu passado. Suicida no pós-morte. Morte não, porque está vivo, né? Ele pensa que continua vivo, claro, né? Se toca, sente. E mais ainda, observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele. Numa das obras de André Luiz, ele vê alguém chorando num túmulo, no cemitério, e ele tenta, e ele percebe que esse espírito ainda está ligado. Tem um cordão de prata, né? Que liga o corpo ao espírito. E ele corre para desligar aquele espírito. Aí o mentor fala, não. Se você desligar, ela vai correndo para a família dela. É uma suicida. Vai correndo para a família. E os desgraças que ela fizer dentro da casa dela vai ser incomensurável. Então isso daqui está aqui para impedir que ela saia daqui. Ela deve permanecer aqui, ligada ao corpo, sentindo-lhe a desagregação. Essa ligação pelo espírito-corpo. Como que é isso de sentir a desagregação? É o apodrecimento mesmo. É os vermes comendo, sentindo, passando por todo o corpo. É inimaginável, né? As pessoas passam por isso quando terminam com a própria vida. Então é preciso. Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido. Ou seja, se o cara tem, porque nós temos o nosso perispírito, ele é adicionado de fluido vital. É a bateria do nosso corpo físico. É uma carga que deve durar pelo tempo que deve estender a nossa vida. Então, se devemos viver 60 anos, a nossa carga é suficiente para 60 anos. Suicidou-se ao 20? Você tem uma carga, a bateria é quase cheia. Tem 40 anos de carga ali. Vai ter que permanecer ligado ao corpo durante todo esse tempo. 40 anos vivendo isso. François, o loop da queda, do vácuo, do esborrachamento, e retorna por 40 anos. Mais a fome, mais o desespero. O que pode aliviar? Já vamos chegar lá. Continua a sentir as agonias da morte, o François ali, né? E sofrimentos maiores do que quis evitar, claro, né?
Está lá o verme comendo, apodrecendo, sentindo a dor da desagregação. Essa dor que não tem mais localização, é o corpo todo, o seu François ali. Nós temos uma equipe que faz visita de evangelho no lar. Geraldino, Roseli. E eventualmente, vamos nas residências fazer evangelho no lar. E temos uma colega no Hospital Municipal que eventualmente nos chama para algumas pessoas que estão em situações bem difíceis. E tem uma senhora lá que tomou solda cáustica, derreteu todo o seu aparelho, o estômago, essa capacidade de engolir, glote, epiglote, esôfago, estômago, né? Então dessa vez fomos apenas eu e Adriano. 2, 3 vezes nós a visitamos. Foi só, estava viva. Então eles precisaram fazer alimentação direto no intestino, porque no estômago não tinha para, né? E qual é o nome fizeram aqui uma secção, uma perfuração aqui para poder respirar. Ela para falar comigo, isso, traqueostomia. Então ela falou para mim uma vez: acabei com a minha vida. Não, não acabou, você está viva, graças a Deus. Né? Falamos do Evangelho, falamos por alto das consequências dos suicidas, porque não é espírita, né? Então algumas coisas não dá para a gente falar profundamente. Recomendamos o Sermão da Montanha. Mas ela já estava recuperada, né? Não danificou as cordas vocais. E já se esperava o dia em que ela receberia alta. Até que a nossa colega nos avisa que ela pegou uma infecção generalizada. Eu falei: ai meu Deus, desistiu. No ato da vontade, até isso é possível. Eu ainda não tive nenhuma conformação espiritual se de fato ela está desistindo ou a espiritualidade achou por bem, né? De acordo, mas não era a primeira vez que ela tentou, né? Parece que é a terceira vez que ela tentou o suicídio. Mas ainda está viva, ainda está no corpo. Já há mais de uma semana que os médicos se desenganaram. Medicina não tem mais o que fazer por ela, né? Buscando leito de UTI, mas como tem muitas prioridades e ela optou por não viver, né? Então, não sei se ela está agora, não tive mais notícia. Até achei que a colega viria hoje para me dar notícias. Então não está dando para visitar também, né? Porque ela está isolada, infecção generalizada, não podemos. Então fazemos a oração por ela. É muito doloroso isso, né? Sim, eu orei por ela. Quando me disseram, quando ela me ligou e falou: olha, ela está com infecção generalizada, aguardando leito para UTI, não está, os médicos desenganaram, eu orei. E a gente tem uma sensibilidade que às vezes ultrapassa alguns limites, né? E eu comecei a sentir a dor dela. A minha traqueia, meu peito, uma pressão absurda, quanta dor, meu Deus do céu, né? Eu não pude dormir, sentindo essa dor. Até que eu levantei, orei bastante, me abstraí e passou a dor, né? Então eu já tive, eu acho que talvez para poder compreender e vir falar para vocês sobre isso, né? Deus me permitiu, eu consegui, eu senti essa agonia dela. Não é nenhuma vantagem não, viu? É apenas para ilustrar, que vocês compreendam um pouquinho como se dão essas coisas. Então passa, né? O espírito desencarnado, mas ligado ao corpo, passa por enorme perturbação espiritual decorrente da consciência culpada. Essa é a pior dor. Da certeza íntima de ter transgredido a lei divina. Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta é essa: na consciência. Não é na Bíblia, não. Cada um sabe, quando erra, sabe. E antes de errar também, tem aquela vozinha: você está sabendo que não deve fazer, mas faz. Muitas vezes. Longo processo de reabilitação através da expiação.
Primeiro nas zonas purgatoriais e depois nova encarnação. A gente já viu alguma coisa disso, né? Passa lá pelo Vale dos Suicidas, sente a desegregação, os vermes comendo, a dor da queda, a dor do sofrimento, do veneno, do ácido, da soda corroendo, a dor, o desespero, o saber que você errou, que está sofrendo mais ainda, que não acabou, que não vai acabar, e aquilo não acaba nunca. Um pequeno poema. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado, sem reclamar, após a luta descansa, após a morte descansa. Quem luta sem afundar, verá de certo a bonança, a calmaria, a paz. Bom, o Vale dos Suicidas não vou falar muito. Podem ler Nosso Lar. André Luiz suicida também, esse inconsciente, mas passou 8 anos no Vale dos Suicidas. Inconsciente. Quando acusavam ele de suicídio, não, mas eu não me suicidei. Eu fiz de tudo que a medicina podia fazer para me curar daquele câncer. Mas pelos abusos que ele cometeu. Como eu disse, o inconsciente, bebendo, fumando, sexo desregrado, adquiriu um câncer e desencarnou antes do tempo. Então, André Luiz descreve em Nosso Lar esse Vale dos Suicidas. Tá? Aqui está uma imagem, provavelmente dele, né? Então nos diz André Luiz que esteve lá. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, inclusive o Vale dos Suicidas, redutos de sofrimento, como diz Kardec, lá no início que eu falei, não parece isso, o inferno, né? A diferença é que isso termina. O que se prega de inferno para nós é eterno, né? Mas quem está vivendo não sabe que um dia vai terminar. Que todos os redutos do sofrimento, além túmulo, não passam de largos porões de trabalho evolutivo da alma. Trabalho evolutivo ajuda a alma a suportar suas vicissitudes, a se fortalecer e evoluir. Aí também o amor divino. A afeição de grandes hospitais carcerários. É um hospital, mas é uma prisão. Para tratamento das consciências envelhecidas, vil, infame, abjeto, amoral. Percebe a profundidade desse termo? Consciência envelhecida. Não há nada pior que um homem possa fazer contra si mesmo do que o autocídio. Atenuantes ou agravantes. Caramba, dá para acessar isso? Dá para diminuir, melhorar? Será que é tão assim mesmo? Então, consequências, né? Da primeira questão, se todo homem tem direito a dispor a sua própria vida, vimos no começo, dizem que não. Mas aí, Kardec ainda não quer saber mais um pouquinho. Mas não é sempre voluntário o suicídio, porque a resposta dá a entender que nem sempre é. Né? E a pergunta diz, a resposta dos espíritos é essa. O louco não sabe o que faz, então se não sabe, como é que vai ser culpado? Caso de loucura, não de fingimento, né? Porque a gente sempre fala, ó, dá uma nota de 100 para ele, ver se rasga, né? Se rasgar, ele é louco, senão, né? É só doido. Então não é fingimento, Deus vê o nosso coração, né? Continua Kardec. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria, miséria, fome. O cara está passando muita fome. Se deixa morrer de fome. Vou deitar aqui, vou me deixar morrer. Não estou com fome, não tenho mais o que comer. Né? Pode ser considerado suicida? Está morrendo de fome mesmo. Né? E o que dizem os espíritos? É um suicídio.
Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então espera-se que alguém possa ter indulgência e vai auxiliar aquele que está com fome. Né? Esse é mais culpado. Jesus conta aquela história do Lázaro com o primo rico, que comia as migalhas da mesa que caía do rico. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ele era leproso. Né? Daí a expressão lazarento, né? Pessoa que está cheia de feridas. Então, depois da morte, o rico vai para o inferno, né? Que são regiões de sofrimento, e Lázaro para as glórias do Senhor, né? Então, suportou bem as suas provas, não se deixou morrer, porque ele estava lá fazendo o possível, né? Comendo o que caía da mesa do rico. A expressão serve para dizer, não, você está dando o que te sobra? Não é generosidade nenhuma, né? O exemplo de Jesus que dá do óbolo da viúva, que deu tudo o que tinha, né? Até o que precisava para comer. Então esse é mais culpado, que poderia ter ajudado, do que aquele que se deixou morrer de fome. Então tem um atenuante ali. Mas, olha o que ele diz aí. Não pense que seja totalmente absolvido. Não, porque vamos verificar exatamente se ele, se teve firmeza e perseverança para fazer tudo o que podia para saciar sua própria fome. Se usou toda a inteligência para sair desse atoleiro. Foi lá buscar todas as possibilidades. Ou só se deixou ficar. Né? Deus espera que façamos tudo. Tudo. Porque não sabemos a hora que isso vai terminar. E quanto mais a gente se esforça, maior a possibilidade disso terminar, porque a função de todas essas coisas é nos trazer um aprendizado. Tomamos posse do aprendizado, já não é mais necessário. Aprendeu a lição, acaba. Então não reclamar, fazer tudo o que é possível, toda a inteligência, se esforçar, nem que com isso encurte a nossa vida, porque estaremos fazendo boas coisas, não é suicídio indireto. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, Deus que julga, é só Deus quem julga. Conforme a causa, Ele pode abrandar os rigores da sua justiça. Então, pode ser acalmado, sim, de acordo com a intenção, da vontade, daquilo que você cometeu, às vezes, num ato de insanidade. Então, aí você não tem culpa nenhuma. Continuando os atenuantes, vê lá a imagem, ele quer, mas não quer lá, a sombra dele se segurando no poste, né? Ainda fica Kardec perguntando, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Eu falei, minha família vai passar uma vergonha imensa, uma miséria, eu vou me matar. Ou por algum outro motivo, que nos remete de novo ao Memórias de um Suicida. Mário Sobral. Não. João de Azevedo. João de Azevedo era um rico comerciante do Porto, educou a família como rico, como nobres. Ele vendia queijos e vinhos. Faliu e se suicidou. Né? Passou esses 20 anos no Vale dos Suicidas com os personagens da obra, resgatado, vem para o hospital, Legião de Maria, e aí ele começa a querer voltar a visitar a sua família, sua esposa e filhos, para saber como é que estão. E os mentores, né? Não, você não está pronto ainda, calma, não. Insistiu tanto, quis tanto, que foi permitido. Ele foi lá visitar. Chegou no porto, encontra a mãe Cafetina, vivendo da zona de Baixo Merestricio, com álcool, drogas, prostituindo a própria filha. Cafetina da própria filha. E no ato, ou logo após o ato, que a filha se entrega para um marujo do porto, ele se aproxima e ouve a filha pensando, se meu pai não tivesse se matado,
eu não estaria passando por isso. A esposa também, muito óbvio. Se ele não estivesse se matando, nós não estaríamos passando por isso. E o outro filho que está na prisão, por roubo, por outros crimes, a mesma coisa. Se meu pai não tivesse se matado, eu não estaria passando por isso. Ele retorna, que estava melhorando psiquicamente, retorna enlouquecido, demente, dementado. Tanto é que os mentores resolveram adiantar e acelerar, antecipar sua reencarnação imediatamente para que não agravasse seu caso, seu quadro. Olha só, isso é um agravante, né? Quantas vidas depende de você, um ato insano desse? Porque ele não preparou a família para o trabalho, para enfrentar a vida com dignidade. Acostumado a ter tudo nas mãos, né? Nos dizem os espíritos, o que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, porque é uma expiação que ele impõe a si mesmo. Então, em alguns casos, sim, né? Vou evitar minha família de passar por um sofrimento. Se eles continuarem numa boa, beleza, né? Não vão passar vergonha. Vou fazer de conta que foi uma morte natural e eles vão me enterrar e vai ficar tudo certo, né? Então, Deus levaria isso em consideração, né? Porque é algo que ele impôs a si mesmo. Eu vou me matar para privar eles da minha presença para que não passem vergonha comigo, né? Então atenua a falta. Mas não deixa de haver falta. Alguma coisa vai acontecer, né? Já não será tão grave, mas as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, quanto mais consequente, pior. Disse Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós espíritos que sabemos tudo isso, né? Se eu fazer uma atrocidade dessa, porque é possível, né? Sabendo isso, vai lá se matar, né? Então, depende de, como disse, o louco é inimputável, né? Profilaxia. Então, o que pode nos impedir de fazer, de prevenir? O que o Espiritismo nos ensina como prevenção? Nos proporciona, né? Ali alguém à beira do precipício, né? Então o Espiritismo nos mostra que a vida continua. Jesus já fez isso. Os apóstolos, depois da crucificação, foram se esconder, morrendo de medo, fizeram com o mestre aquilo. Ele disse que não nos deixaria força, e agora? Morrendo de medo, se esconderam, até que Jesus vem no terceiro dia, se apresenta. Também ainda falou: não, se você for mesmo Jesus, tem que me mostrar as feridas. Aí ele tem que tocar ainda para ver. Mas Jesus provou que a morte, eles viram e tocaram, conviveram com Jesus depois de vê-lo morto, enterrado. Aí se jogaram para o mundo. Ninguém mais o segurou. E o Espiritismo vem dizer isso claramente, com todas as forças, com todas as cores. A vida continua, ela é estuante. Nós não vivemos nesse corpo, não somos o corpo. Nós somos espíritos imortais. A imortalidade é nosso destino. Nós somos filhos das estrelas. Há lugares magníficos esperando por nós. Basta a gente suportar um pouquinho mais as nossas dificuldades e tribulações. Jesus já disse: estou indo preparar-vos lugar para que estejais onde eu também estou. Então o Espiritismo fortalece a nossa fé por nos mostrar essas coisas. É em Deus e no futuro. Tudo passa. Depois de uma tempestade, vem um dia de sol. Por mais escura que seja e sombria a noite, o dia amanhece. As coisas acabam. E a tristeza e o sofrimento passam. E se erramos, a gente recomeça. Porque a gente não morre, porque não termina.
E sempre vamos poder consertar, fazer de novo e outra vez até que saia perfeito. Porque a gente vê, é tudo perfeito, há equilíbrio em tudo. E a única coisa que o universo, que Deus espera de nós, é que mantenhamos as coisas em equilíbrio, em harmonia. E se tiramos as coisas de harmonia, basta colocar de volta. Lembra aqueles recadinhos que tem nos escritórios? Se arrumou, se estragou, arrume. Se abriu, feche. Se tirou, recoloque. Assim é a vida. Se fizer tudo certinho, como devemos fazer, que eu estou aprendendo também, levantar de manhã já com o ato de arrumar a cama. Eu fui falar com o nosso grupo do CBD, me dei conta que eu não arrumo minha cama, né? Eu levanto depois da esposa, ela sai primeiro, eu levanto, aquilo fica, né? Estou arrumando a minha cama agora, pelo menos para começar o dia já com alguma coisa certa, né? Nas pequenas coisas, nas mais simples, a gente precisa, que é disciplina. Se a nossa cama está bagunçada, como não vai ser bagunçada a nossa vida? Continuamos. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. A gente viu aí vários exemplos, né? E durante o mês os palestrantes vão trazer muitos exemplos. Então, se querem saber mais, não deixem de vir. É imperdível. Esse mês é um mês bastante iluminado nessa casa. Todo mundo se dedicando muito para esclarecer e trazer essa luz para nós. Então ele faz com que os próprios suicidas venham nos advertir. Nós vimos aí François contando o livro Memórias de um Suicida. Ficou guardado na Federação Espírita por anos. A própria autora da obra deixou anos na sua gaveta. Porque a doutrina espírita, Kardec nos diz, os espíritos nos dizem que é mais fácil a gente rejeitar. É melhor que rejeitemos 10 verdades do que admitirmos uma única mentira. Porque a verdade, ela sobressai, ela prevalece. Então eles guardaram para esperar um momento melhor. Porque ninguém sabia como era, ainda não tinha contado exatamente como era o mundo espiritual. Precisou ouvir André Luiz, com a sua série de livros, para que se confirmasse o que está contido nessa obra. Ela é riquíssima. Temos aí vários exemplares na livraria, tá? O Geraldino passa cartão, ele facilita, né? Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar, porque temos inimigos espirituais que vão fazer de tudo. Se a gente começou a dar essa vontadezinha, eles vão lá aumentar. É como alguém que está em energia 110 e ele vem lá, potencializa para 220, para 480, né? Então fica mais aguçada ainda a vontade. Então orar e vigiar. Porque a caça de espíritos que só saem com jejum e oração, já disse Jesus. Esse jejum, a doutrina espírita nos ensina que não é de alimento. É o jejum moral, deixar de sentir, pensar e fazer coisa errada. É se abster do mal. Esse é o jejum que afasta os maus espíritos. Querer o bem e fazer o bem. Errar vamos. Estamos tão habituados a ceder, mas à medida que vamos resistindo e mudando o nosso proceder, vamos ficando mais fortalecidos. E essas coisas já não nos pegarão mais. Ou não com tanta intensidade, né? É o Consolador prometido por Jesus. Na feira nós vamos falar sobre essa promessa de Jesus, tá? Venham assistir no sábado. Não é consolador saber essas coisas? Não é consolo? Saber que todas as misérias, todas as dificuldades, todos os sofrimentos não iam passar. Só serve para nosso crescimento, para nosso aprendizado. No Evangelho segundo os Espiritismos, nos diz Kardec que a calma e a resignação, auridas, aspiradas, trazidas para dentro. Aurir é um hausto da maneira de considerar a vida terrestre. Isso que o Espiritismo nos dá. Essa calma e resignação,
hauridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Porque por pior que venham as tempestades, vamos fazer igual Jesus no barco, né? Quem lembra a historinha, a parábola, a história do Evangelho? Que foram no barco, atravessaram o mar de Genezaré, Jesus e os discípulos. Jesus dorme durante a noite e começa uma grande tempestade de ventos fortes. E eles começam a se desesperar, né? E Jesus dormindo. Então, eles vão acordar Jesus, né? E Jesus acorda. Acorda, Senhor, eis que só sobramos, eis que morremos. Jesus acorda e fala: até quando, homens de pouca fé, até quando suportarei? Conversa com os ventos, a tempestade se acalma, né? E começa aquela serenidade. Quem é esse, dizem os apóstolos, que até os ventos obedecem? A imagem que eu quero deixar para vocês é essa, de Jesus dormindo na pior das tempestades. O Espiritismo bem vivido e compreendido nos possibilita isso. Dormir nessas tempestades da vida. Dormir com serenidade. Porque você fez o que era possível, o que cabia a você em plenitude. Então você pode dormir. Mais um pouquinho. Já estamos terminando, tá? Me alonguei, eu disse que eu ia terminar rápido. Olha, quase 1 hora. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados, impedidos de se suicidar, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver espíritos conscientes. Aí é por loucura mesmo, se houver. Né? Então esse daí é mais um tributo que o Espiritismo traz à humanidade. Então, como nós podemos auxiliar? De que maneira a gente pode auxiliar os suicidas? Lembra François pedindo que se orasse por ele? Eu quero pedir para vocês a permissão para fazer a prece aos suicidas, que está contido na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria que vocês me aceitem. Perdão, eu ainda não tenho o controle das minhas emoções. Me acompanhassem em pensamento a oração que Kardec coloca. Sabemos, meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, Senhor, de estender sobre as almas dos suicidas que estão no vale dos suicidas neste momento, e também de nossa amiga internada no hospital municipal. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade e a dureza dos sofrimentos que eles experimentam neste momento, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir aos desgraçados, tomai-os sob a tua proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque hajam de passar, a fim de repará-las. Afastai deles os maus espíritos, capazes de os impelirem novamente para o mal e de prolongar os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A vós, cujas desgraças motivam as nossas preces, nos dirigimos também para lhes exprimir o desejo de que a nossa comiseração lhes diminua o amargor e faça nascer no íntimo a esperança de um melhor por vir. Nas tuas mãos está o teu futuro. Confia na bondade de Deus,
cujo seio se abre a todos os arrependimentos, e se só se conserva fechado aos corações endurecidos. Muito obrigado, meus amigos. A paz de Jesus permaneça em nossos corações.